Shalom. Depois de ser julgado, considerado culpado pelos religiosos dos seus dias, Jesus então é levado a carregar a sua própria cruz. Ele toma a cruz, ele a leva, tem ajuda de um homem que é obrigado a ir com Jesus e levando a cruz. Jesus estava tremendamente debilitado. Quando nós vemos o relato do tempo do interrogatório e de tudo que fizeram para ele, Jesus foi esbofeteado, ele foi chicoteado, e não era um chicote simples, era um chicote que tinha pequenas pontas metálicas e que, quando batiam, rasgavam a carne. Então Jesus estava totalmente ensanguentado, colocaram nele uma coroa de espinhos, furaram a sua cabeça. A Bíblia também nos relata que Jesus, eles colocaram um manto cor vermelha sobre ele. Então imagina, o seu corpo já estava dilacerado pelos chicotes e agora sangrando, carne exposta. Colocam aquele pano, depois de zombarem, tiram o pano, aquele pano que já grudou naquela carne e agora vai tirar. Se você já se machucou, né, já sofreu um ferimento aberto e teve que colocar uma bandagem, um pano e depois para tirar, sabe como é dolorido? Imagina Jesus todo ferido e passando por isso. Então Jesus estava muito debilitado fisicamente. Por isso obrigam Simão Cirineu a levar a cruz e Jesus vai caminhando na direção do Gólgota. No capítulo 19 de João, os versos 17 e 18 diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Se a gente olha os outros evangelhos, a gente vai ver que na mesma narrativa, eles acrescentam alguns detalhes a mais que enriquece a história, porque revelam que Jesus é levado ao Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ali ele é crucificado entre dois ladrões, dois salteadores. Jesus é crucificado, condenado, ele é sentenciado e ele é executado junto com criminosos, como se ele criminoso fosse. Aquele que era santo é acusado de crimes que não cometeu. Aquele que era a revelação da glória de Deus se humilha e vai à cruz, é obediente até a morte e morte de cruz. Então ali está Jesus naquela cruz, tendo ao lado, né, de cada lado, salteadores, bandidos. Um deles se volta para Jesus e zomba de Jesus: tira-nos daqui. O outro, em humildade, reconhecendo que estava ali justamente, repreende o primeiro e diz: não fale assim, nós estamos aqui por justiça, nós fizemos o que era errado, mas este não fez nada. E então se volta para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vê que o coração daquele homem está quebrantado. Porque a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então o coração quebrantado daquele homem se volta para Jesus. Jesus percebe aquilo e declara para ele: hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, prometeu a ele que não ia acabar ali, mas ele estaria na eternidade com Jesus, aquele que ele tinha acabado de conhecer. Talvez na prisão tenha ouvido muito falar de Jesus, talvez antes de ser preso e sentenciado, ele tenha visto alguma coisa de Jesus, não sabemos. Mas o certo é que ele reconhece: estou aqui porque mereço, mas esse não fez nada. Então ele se volta para Jesus. Sabe, talvez a gente precise chegar em pontos como esse. Precisamos reconhecer que eu e você merecemos a condenação. Somos pecadores. Nós não cometemos pecado porque nós estamos desejando fazer e aí vamos fazer e aí nos tornamos pecadores. Não, não somos pecadores porque decidimos cometer um monte de pecados. Nós cometemos pecados porque somos pecadores. A raiz do pecado está em todos nós.
o merecimento de condenação da nossa parte, não é porque fizemos coisas erradas, mas porque já nascemos pecadores, a essência do pecado já está em nós, por isso já nascemos condenados. A graça de Deus veio para nos resgatar, para nos oferecer a oportunidade de encontrar a vida em Jesus. Por isso Jesus disse que ele não veio para condenar, porque o mundo já está condenado. Ele veio para salvar. Então aquele que crê encontra vida em Jesus. Mas precisamos compreender o nosso estado, compreender que não merecemos. Na verdade, merecemos a condenação. Então olhamos para Jesus, a revelação da graça e da bondade de Deus, e dizemos: Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, então lembra-te de mim e me salva. Quando fazemos assim, há um coração quebrantado, há um coração contrito, o Senhor não despreza.